Estamos aqui para realizar o PCC de Paleontologia, proposto pelo professor Cláudio, e nosso grupo é composto pela Gleicimar Pereira, Lília Nunes e Sueli Antônio Monteiro. Vamos falar sobre a introdução da paleontologia. Essa é uma aula destinada ao 8º ano. Vamos falar um pouco sobre o que é paleontologia e após falarmos sobre o que é, vamos com os alunos para a sala de computação visitar o museu pelo computador. Então, quando falamos de paleontologia, a palavra paleontologia é de origem grega. Palaios, que significa antigo, ontos, que significa ser, e logos, que significa estudo. A paleontologia foi uma ciência criada em 1812 pelo francês Georges Cuvier. Ele partiu do princípio de estudar, pesquisar e encontrar respostas a partir dos fósseis. Atualmente, a paleontologia desenvolve um importante papel em pesquisas envolvendo combustíveis fósseis. O estudo da paleontologia tem como base duas ciências naturais, a biologia e a geologia. Obviamente, os métodos de estudos atuais estão extremamente mais evoluídos que no período de sua criação. Cresceram junto da tecnologia. O início da paleontologia foi importantíssimo para a expansão das ideias científicas defensoras da teoria da evolução. Os argumentos baseados na evolução foram se tornando cada vez mais interessantes. Cerca de 50 anos após o surgimento dessa ciência, Charles Darwin surpreendeu o mundo com a teoria da evolução. Quais são os objetivos da paleontologia? É reconstruir as relações ecológicas, reconstruir os ambientes, compreender a evolução e estimar a datação relativa. Ou seja, a paleontologia é uma ciência que estuda os animais e vegetais que viveram no passado, através dos fósseis. A paleontologia busca informações nos fósseis, tais como idade do fóssil, condições de vida e morte do ser fossilizado, características, influências ambientais, entre outras. As técnicas utilizadas nesta ciência dispõem de diversas técnicas e recursos para obter informações importantes sobre o fóssil. Uma das técnicas mais importantes é a do carbono, que identifica com muita precisão a idade do fóssil. A paleontologia é muito importante também como ciência, auxiliar da sociologia, biologia, arqueologia e história. Estas duas últimas ciências são fornecedoras de informações importantes sobre a vida na pré-história. A paleontologia também produz muitos conhecimentos importantes sobre a época e a vida dos dinossauros. Agora vamos falar sobre a formação dos fósseis. De forma simplificada, a formação dos fósseis acontece da seguinte maneira. Um organismo morre, uma superfície estranha se deposita sobre ele, e enquanto ele sofre o processo de decomposição, essa superfície estranha sofre diversos processos físicos e químicos que, por final, tornam o organismo um fóssil. Definições de fósseis: são restos vestígios de organismos que tenham idade superior ou igual a 10.000 anos e que de alguma maneira estejam preservados. Os fósseis não são apenas aqueles ossos de dinossauro, como os quais já nos acostumamos por causa dos filmes. São também bactérias, plantas, pequenos animais e etc. Além do resultado físico imediato que um fóssil irá apresentar, as técnicas de paleontologia são ligadas às técnicas de geologia. Portanto, as condições ambientais da época também podem ser estudadas e possíveis histórias que determinado ambiente teve e pode ser descoberta. De forma resumida, os fósseis são os organismos que vivem no passado. A paleontologia é o cientista que estuda a vida pré-histórica a partir das evidências fornecidas pelos fósseis e pelas rochas,
relaciona-se a ciência e a geologia. Técnicas de datação: datação absoluta, datação relativa e conservação. As técnicas de datação estão divididas em duas: datação absoluta e datação relativa. Datação relativa é a técnica que permite avaliar a idade de formações geológicas em relação a outras formações próximas, se é mais antigo ou não, por exemplo. Enquanto a datação absoluta é feita através de cálculos de vida de determinados elementos radioativos, permitindo então que a idade das formações geológicas sejam definidas em valores numéricos. A principal técnica utilizada para realizar os processos de datação é a técnica carbono 14. Conservação. Geralmente os fósseis são encontrados com as partes duras preservadas. Os ossos, por exemplo, porém, existe a possibilidade de partes moles também serem fossilizadas, mas são casos raros. Condições ambientais extremas são necessárias para que esse processo ocorra, como o congelamento. A seguir, os principais tipos de conservação são conservação total por âmbar ou modificação, ou mumificação, conservação parcial, conservação com adição de material, incrustação, incarbonização, silicificações e etc. Os fósseis não necessariamente estão conservados de forma física. Quando nós deparamos com rastros, pegadas, sinais de vida, ovos, coprólitos, fezes fósseis, estamos lidando com iquinofósseis. Estes são considerados vestígios de fósseis. Conclusão: para complementar essa aula, iremos fazer uma visita virtual ao museu com os alunos na sala de computação, pois conclui-se que a ideia de trabalhar em espaços não formais com os alunos auxilia no processo de ensino e aprendizagem. Ótimo, ou seja, outros meios de metodologia, pois assim os alunos vão compreender melhor como os fósseis são essenciais para compreender a vida no passado aqui na Terra e que realmente eles existiram.